nós continuamos então sobre o projeto humano e hoje estamos chegando ao final. Então, o que resta para falar é sobre justamente o juízo final. Muitas pessoas, pensam, será que isso vai acontecer? É real ou não é real? Alguns querem que aconteça logo, outros não. Mas, em verdade, não depende de nenhum ser humano. Nós estamos aqui, nesse planeta, vivendo pela vontade de Deus. Deus, o nosso Pai, o Criador, nos colocou aqui porque era necessário para que a gente possa sair da condenação a qual nós, infelizmente, estamos. E o juízo é final porque, em verdade, houve um juízo inicial. Esse juízo inicial foi lá na eternidade da luz, aonde nós fomos condenados, retirados de lá e trazidos para esse plano em espírito. E ficamos no mundo inferior, sem luz, longe de Deus e sem o direito de falar com Deus. Então, todo ser humano que nasce ou que já nasceu aqui nesse plano, ele só nasce para poder tentar sair dessa condenação. E Deus preparou um projeto, que é o projeto humano, para poder resgatar pelo menos uma parte dos seus filhos, que ele foi obrigado a retirar de lá da luz. Mas, como ele é misericordioso, ele fez esse projeto para nos resgatar, incluindo que o preço do nosso resgate foi bastante alto, que foi a vida de Jesus. Então, Deus preparou, desde o início aqui da Bíblia, ele preparou os profetas anunciando, ele exigiu do povo que ele acompanhou, que ele criou na época, ele exigiu sacrifícios de coisas que eram importantes para as pessoas, para que as pessoas pudessem, com os sacrifícios, purificar os seus pecados, a sua alma, e assim seguiu até a vinda de Jesus. E, em verdade, ele queria que todos entendessem que nesse mundo nós vamos ter que fazer sacrifícios, que ninguém leva a vida sem um sacrifício, e que esse sacrifício faz parte. Então, a gente muitas vezes não quer passar por situações difíceis que a vida nos traz, sendo que muitas vezes a gente é que se coloca nessas situações difíceis. Então, quando Jesus veio, ele fez o sacrifício maior por todos nós. Mas isso não significa que nós estamos salvos. Ele abriu a porta, ele disse: o reino dos céus está ao alcance de vocês. Mas, para que a gente chegue até lá, ele trouxe todas as orientações, que resume basicamente em 3.
que é o amor, a verdade e a justiça, ser amoroso, ser verdadeiro e ser justo. Coisas difíceis para nós, devido às tentações, devido às pressões que o mundo nos traz. Então, a humanidade já está sob a face da Terra há alguns milhares de anos. Muitas coisas aconteceram. E, durante todo esse processo, houve a evolução do ser humano na sua compreensão de quem ele é, da sua vida, das coisas, mas também houve um andamento, uma evolução do mal junto, que o mal também foi se aperfeiçoando em suas técnicas de enganar, de seduzir e de destruir. Então, hoje nós chegamos num ponto que a humanidade vive uma grande contradição, porque nunca teve tanta informação como tem hoje e nunca houve tanta desorientação como se tem hoje. Porque cada um pega uma verdade e começa a falar. E não é bem assim. Jesus mesmo falou, eu vou ler para vocês aqui em Mateus, o capítulo 24, que fala da vinda do Filho do Homem. E Jesus fala aqui no capítulo 24, versículo 4. Cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o começo das dores. Bom, em verdade, assim, a notícia boa é que o sofrimento vai passar, que quando Jesus voltar, acabará todo o sofrimento daqueles que realmente levaram a sério e puderem voltar para a eternidade da luz. Mas, para aqueles que não levarem a sério, que não acreditarem, aí o sofrimento que vai começar de verdade. Então, o importante é que nós temos essa oportunidade de poder voltar para casa, para o reino dos céus, que Deus tem para nós, que Ele preparou antes da criação, para a gente viver eternamente lá, como todos os outros seres que foram criados lá vivem. Então, na época atual que nós estamos, tem o Apocalipse, que fala muitas coisas difíceis que a gente vai ter que passar, mas tem os profetas que também falaram. Então, a gente sabe que o planeta está agonizando. Nós fomos usando ele de uma forma indiscriminada e hoje o planeta, que é uma unidade viva, ele está doente, está se desconfigurando. Foi feita uma configuração da qual ele funcionaria em perfeitas condições, sendo autossustentável, se renova sempre sozinho. Então, a humanidade foi retirando as condições e hoje nós estamos sofrendo com as variações climáticas e outras tantas coisas. Então a gente sabe que vão acontecer coisas difíceis
porque estão nas profecias. E as profecias ninguém muda. É palavra de Deus. E a palavra de Deus não é humana. Ela é real e verdadeira. Então, aquilo que ele falou se cumprirá. E ainda tem alguns anos para as coisas acontecerem, mas já está acontecendo. O principal evento que veio mostrar para a humanidade que o ser humano não tem nenhum poder sobre a vida foi a pandemia. A pandemia pegou o mundo todo, levou ricos e pobres, independente da classe, da cor, da idade. Então, ali, as pessoas puderam ver que ninguém tem nenhum poder sobre a vida. E depois disso, o mundo não se recompôs como era para se recompor. E aí tem acontecidos, os acidentes naturais, o clima vai mudando, mas principalmente o clima entre as pessoas que mudou muito. As pessoas estão irritadas, as pessoas estão arrogantes, cheias de uma verdade imaginária e não estão entendendo a real verdade, que é Jesus Cristo. Hoje está fora de moda falar em Jesus. Muitos, Jesus mesmo fala aqui, vou ler para vocês. Então, no capítulo 24, versículo 9. Então os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se resfriará. Então, esse tipo de coisa a gente está vendo acontecer. A gente está vendo a falta de amor. A gente está vendo as famílias se desmanchando, se desintegrando, os valores éticos e morais sendo completamente invertidos. E as pessoas pensam que podem fazer tudo, que eu quero ser feliz. Deus deixa, você pode fazer tudo, mas você vai prestar contas depois. Então, em verdade, o nosso livre-arbítrio, ele só tem uma finalidade, que é para a gente escolher o bem, escolher o caminho de Deus. Porque se escolhermos o caminho do mal, nós já estamos nele, é só continuar. Então a escolha é escolher o bem, escolher o caminho da luz, o caminho de Jesus. Porque Deus nos ama, Ele quer a gente lá. Quem fez as coisas erradas fomos nós, não foi Ele. Então, nós precisamos entender que aquele universo que Ele vive é puro, é sagrado, é imaculado. Então, nós temos que nos limpar do mal. A evolução é se livrar do mal, para que a gente possa merecer voltar para casa. E os ânimos das nações estão acirrados. E, em verdade, temos guerras que estão acontecendo na atualidade. Estamos vendo pessoas morrerem covardemente, sem uma razão verdadeira, por ódio, por maldade, tudo é ódio. Então, é isso que nós temos que mudar, amar. Por que odiar tanto? Então, o ser humano odeia porque ele faz coisa ruim um para o outro.
E aí ele começa a odiar. Então vamos parar de fazer coisa ruim para que a gente possa amar. Essa é a solução. Mas, enquanto isso, os ânimos das nações estão aumentando. E o que eu quero comunicar é que a Bíblia fala da tribulação, a grande tribulação. E a grande tribulação ainda não chegou. Ela está perto. Vai mais alguns anos, mas chegará. E a grande tribulação nada mais é do que a Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra Mundial é uma coisa real. Eu imaginei que isso nunca fosse acontecer, mas a insanidade do mal vai provocar isso. E então, para vocês saberem o que vai acontecer, em verdade, vai ser destruído pelo menos 1/3 do nosso planeta. Vão ser usadas as armas nucleares, vão ser destruídos fábricas, os satélites, a comunicação, a energia elétrica. Muitos lugares ficarão no escuro. E após, porque não vai ser muito demorado, essa primeira etapa de destruição vai ser rápida. Hoje o poder da tecnologia para destruir está grande. Então, vão destruir o que puderem, vão morrer 1/3 da população mundial, vai desencarnar. E vai ficar uma devastação muito grande. Vai faltar medicamentos, vai faltar alimentos, água potável. Por quê? A radiação nuclear, a fumaça, a destruição, vai embaçar toda a atmosfera. E aí, então, vai surgir o principal sinal da volta de Jesus, que é o sol ficar vermelho que nem sangue, a lua ficar vermelha que nem sangue, e aí, então, não vai ter praticamente mais condições de habitação e Jesus vai voltar. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu. Em verdade, significa que não vai dar para vê-las. E os poderes do espaço ficarão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem no céu. Aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos que tocarão bem alto a trombeta e que reunirão os eleitos dele, desde os 4 cantos da terra, de um extremo do céu até o outro. Pois bem, está escrito, foi Jesus quem falou, e ele também é Deus. Então, isso comprova o que eu estou falando, que tudo vai acontecer. Então, não é uma fantasia, é Deus nos informando. Por quê? Esse projeto tem início, meio e fim. Então, nós estamos chegando no final e os sinais estão aí, a gente pode vê-los, mas não é para ninguém se apavorar, é justamente para a gente ficar mais contrito, entender que a vida tem um sentido e entender que esse sentido é a gente sair dessa condenação e poder se salvar, voltar para a eternidade da luz. E como é que será esse evento final?
Jesus fala aqui, né? Vou ler para vocês mais um trechinho para frente aqui. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia em que dia virá o Senhor de vocês. Então, a gente vai ter os sinais e tudo mais. Mas, então, vai ter a grande tribulação, não tem para onde correr. Nós temos que nos preparar para enfrentar os tempos difíceis que virão, quem estiver aqui no planeta. E como é que vai ser? A vinda de Jesus, a volta dele para encerrar a vida biológica aqui na Terra, não haverá mais vidas biológicas. Vai ser assim, numa coisa chamada dimensão universal. Como é que é essa dimensão universal? Nós sabemos que a Terra tem um lado que o Sol bate e o outro que está escuro, que é a noite, que vai rodando e vai mudando, mas sempre tem uma parte que é noite. Então, quando Jesus voltar, primeiro vem na frente São Miguel Arcanjo com os anjos tocando as trombetas. Vão haver as trombetas. E essas trombetas, quando tocarem, vocês vão sentir dentro de vocês. Cada pessoa que estiver aqui vai sentir tocando dentro de si. E ele vai ter uma vontade imensa de olhar para o céu. Mas aqueles que estiverem salvos, eles já vão sentirem uma sensação maravilhosa. E aqueles que não estiverem vão sentir uma sensação horrível de desespero. Mas vão precisar olhar para o céu. Então, São Miguel, com os seus anjos, toca as trombetas, os 4 cantos da terra vão ouvir, e aí vem Jesus com um cortejo divinal de anjos e paira entre as nuvens. E o sol não vai mais assumir o comando da luz aqui, vai ser a luz de Jesus. Essa é a dimensão universal. Tudo ficará claro, ficará dia muito claro em todos os 4 cantos da terra. Tudo será dia. E todos verão Jesus onde ele estiver, na altura. Ele não vai descer até aqui, porque ele vem em espírito, como ele é. E todos verão. Aqueles que estiverem salvos, na hora que verão Jesus, eles naturalmente vão estar junto com Jesus e seus anjos. Aqueles que não estiverem salvos, eles vão ver Jesus. Mas, logo em seguida, vêm as nuvens negras, como o profeta Joel fala, vêm as nuvens negras e tapa tudo, e eles não veem mais Jesus. Eles veem aquela massa negra descendo sobre eles. E o terror fica horrível, aonde vão correr essa cena
eu estou falando para vocês com propriedade, porque me foi mostrada por Jesus. Eu vi a cena. E o meu amigo Ideraldo, que está sentado ali, viu 7 vezes. Foi mostrado para ele 7 vezes, para ninguém ter dúvida como é que vai acontecer. Então eu não estou falando uma coisa que eu estou imaginando, eu estou falando uma coisa que eu vi. Vi Jesus, vi os anjos, vi toda a situação, as coisas acontecendo. Então essas pessoas, quando a nuvem negra for descendo, eles vão se apavorar, vão correr, vão enfiar embaixo dos ônibus, dos viadutos, dos túneis, das garagens. Mas à medida que a nuvem se aproxima, eles são sugados pelo magnetismo, porque ninguém mais terá corpo, todo mundo nessa dimensão universal, ele já vai ser transformado em espírito. E aí ele vai ser sugado, eles sobem esperneando para dentro daquela nuvem, e ali desaparece. E ali será o ranger de dentes que está anunciado. Então, essa parte, ela vai acontecer junto, né? Aqueles que estarão salvos e os que estarão condenados. Sendo que Jesus, em verdade, sempre traz tudo sempre julgado. Ele sabe, porque a luz é na exatidão, é na precisão, e está tudo julgado. Mas aqueles que forem condenados vão saber dentro de si exatamente os motivos pelos quais foram condenados, e ninguém vai questionar e nem reclamar. Eles verão que é justo, porque as oportunidades foram dadas a todos, e o ser humano é que não aproveita. E aqueles que estiverem salvos, como a eternidade da luz é uma tecnologia da luz extremamente avançada, que nós não temos nem noção, a gente não tem uma vibração espiritual que nos possibilite entrar lá. Então será confeccionado para todos, cada um que for salvo, vai ser confeccionado uma roupa específica que só serve para aquela pessoa. E dentro dessa roupa, que é uma roupa de alta tecnologia, branquinha, que tem nas golas 2 listrinhas azul, nos punhos, a roupa é muito linda. Então, as pessoas vão ser vestidas com aquela roupa, e aquela roupa tem um poder nela que vai equalizar todas as vibrações de todas as energias espirituais, do espírito de cada um, ajustando com a vibração lá da eternidade da luz, para o espírito poder encaixar naquele grande sistema que é a eternidade da luz. Então, por isso que no Apocalipse fala das roupas brancas que vestirão, né? E sim, quem conseguir a salvação vai vestir essas roupitas, coisas mais lindas, e terá então a vibração necessária para adentrar na luz. E todas as vidas biológicas aqui na Terra serão encerradas. Plantas, animais, tudo. O que não tem espírito não viverá mais. Então, esse vai ser o encerramento das vidas biológicas, e eu informo para vocês que não está muito longe de verdade. Eu, particularmente, não acreditava nisso. Passei um tempo da minha vida que eu não acreditava, mas Jesus me resgatou, me mostrou, e hoje eu tenho a convicção e posso falar para todos vocês esses fatos, para que vocês se preparem, para que vocês entendam que a vida é séria, porque vocês, na maioria, são jovens, e a grande maioria de vocês estará aqui, e isso eu informo com toda a convicção. O dia e a hora ninguém sabe,
porque é para ficar preparado. E estando preparado, a notícia é maravilhosa, acaba o sofrimento, acaba esse reinado do mal junto com o bem. O mal vai ter o seu destino final que Deus reservou, enquanto que aqueles que realmente estiverem com Deus viverão a eternidade numa felicidade, numa alegria que é inexplicável. Então, não precisa ter medo, a gente só precisa temer, que temer a Deus é ter uma relação séria com Ele, é entender que Ele não tolera o mal e que tudo que Ele quer é que a gente seja bom assim como Ele é. Que Jesus disse: sedes perfeitos como vosso Pai é. Então, meus irmãos, esse é o recado, e mantenham o preparo, mantenham a mente erguida, e Jesus voltará só uma vez. Não haverá aquela história de milênio, haverá simplesmente essa volta e o encerramento. E quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, só vai lamentar. Amém.